uma aqui que eu achei legal do ouvinte aqui. Aqui, ó, do perfil aqui do André e Ricardo. A pergunta que não quer calar: quem escolhe o goleiro titular? É o treinador de goleiro ou é o técnico do time? Não existe essa divisão, né, na comissão técnica. A comissão técnica são compostas por todo mundo que são auxiliares, né? Na Uhum. verdade, eu sou um auxiliar técnico especializado no treinamento de goleiro, né? Tem auxiliares técnicos especializados na preparação física, auxiliares técnicos especializados na ciência dos dados. Então, assim, essa construção ela de quem vai jogar, claro, cada um tem um nível de poder de decisão, mas todo mundo dá a sua opinião em quem vai jogar. Uhum. Claro, aconteceu alguma coisa, parece que é eu que vou escolher quem vai jogar. Não é assim que funciona. Eu escolho, o Claudinei também escolhe, o Luiz, preparador físico, também escolhe, o Bruno Gonzalo, o Conrado também escolhe. Então é uma construção conjunta da comissão técnica, não é Uhum. individualizada e não é ramificada. Fechou. Então, e esse ano a gente tem visto uma Série B muito equilibrada, né? Uma Série B Muito. bem difícil, bem complicada. Só que uma coisa que tem chamado a atenção é o grande destaque dos goleiros, né? Isso. Só que tem algo que eles não têm em comum, que é a idade. A gente vê um destaque, por exemplo, do Vanderlei, que é um goleiro mais experiente, do Danilo Fernandes, do Thiago Rodrigues, mas ao mesmo tempo vê do Breno, vê do Lucas Perry. Eu acho que isso Exato. ajuda também a tirar aquela mística que o goleiro mais experiente não pode jogar em alto nível e o goleiro também mais novo não pode estar jogando. Eu acho que mostra que se trabalhando Claro. forte, todo mundo vai ter a oportunidade, né? Cara, que questão importante. Porque veja bem, no Brasil, há um tempo atrás, se você fosse pegar os goleiros da Série A, pô, a média era 28 anos. Então, como é difícil colocar um goleiro jovem jogar? Só que quem tem mais valor de mercado, será? O goleiro bom É. jovem ou o goleiro bom mais experiente? Tô falando de valor de mercado para o operário ganhar dinheiro vendendo ele para fora do país. E dentro disso que você está dizendo, na Europa, o mais caro é o Kepa, Pois né? Que então. saiu do Atlético de Bilbao. Era o Alisson, chegou a ser o Ederson, Courtois e agora ainda é Pois então. o Donnarumma, que hoje jogou muito, né? Isso, Mas 20, quando ele saiu que foi pago o valor extraordinário, ele tinha 21 anos. Ele tem 24 agora. bom, veja bem, o Então, Donnarumma, né? Donnarumma. Se talvez fosse na cultura do Brasil, ele não teria estreado com 16 anos, ou será que Ah, teria? Acho que não, não, né? não, não, com Eu certeza imagino não. que não, né? E uma das funções que a gente tem como comissão, como profissionais do futebol, é, é pensar no clube como se o clube fosse seu, né? Respeitando a hierarquia, sempre respeitando a hierarquia. Mas se o clube é meu, eu vou organizar o meu departamento como se eu fosse ganhar dinheiro com aquele departamento, como se o dinheiro fosse para mim, Uhum. né? Como se o engrandecimento fosse para mim. Quando eu digo para mim, pro setor, né? Mas na verdade, assim, pensar em goleiros que supram a necessidade do contexto onde estão jogando, onde estão atuando, onde estão competindo, não importa a idade. Né? Eu conversei inclusive com o Guilherme, que é um excelente goleiro e que está no nível de todos os outros três que estão compondo o profissional, e com o Juan também, que hoje está no sub-20, que para mim atende as necessidades que a gente precisa. Eu falei para ele bem assim no dia que eu cheguei: ô Guilherme, não importa a sua idade para mim, entendeu? Se você tiver 15 anos e o Thiago tiver 40 anos de idade, não importa. Vai jogar quem tiver melhor. Quem a gente julgar melhor, como comissão, é o que vai jogar. Então trabalhe para jogar. Você não trabalha aqui para ser quarto goleiro aqui não, né? E isso fica claro para todo mundo. Se estiver trabalhando bem, vai ter espaço para jogar no momento certo, para a gente não expor ninguém de uma forma inadequada, vai jogar. Para mim não tem essa situação de idade, mas como eu falo, é uma construção conjunta da comissão que o clube tem que entender que o jovem também tem muito valor de mercado. E é nesse também que a gente vai ganhar engrandecimento para o departamento e para o clube. Mas eu vejo também legal essa parte também do Vanderlei, do destaque do Vanderlei, com 39 anos jogando no 38, né? Jogando num alto nível. Não só ele, né? A gente falou aqui do Thiago Rodrigues, que o dia que a gente estava assistindo o jogo aqui O Batman do Vasco. o Batman do Vasco, o do Batman. Brusque e Vasco, a partida que ele vinha fazendo, o próprio Danilo Fernandes, os jogadores também mais experientes jogando num alto nível também, né? Então, Mas isso se explica de uma maneira muito fácil, né? Se a gente acompanhar o trabalho do Vanderlei no dia a dia, o quanto esse cara trabalha, cara. O quanto esse cara se dedica, o quanto o Simão e o Thiago... O Thiago é um absurdo, cara. O Thiago, ele não tira o pé pra nada. O Thiago, a gente tem que... O Thiago, tanto o Simão também e o Vanderlei também. A gente tem que segurar os caras. E eu vou te dizer, goleiro trabalha, hein, cara. Eu sei Goleiro disso. trabalha. Eles não Os caras... participam nem do bobinho, né? Tchê, a gente Não. vai lá e chama eles, vamos fazer? Bora, vamos fazer. Entendeu? Pô, tem academia,
8 horas começa a academia. Cara, 7h30 eles já estão fazendo todos os processos preventivos de lesão, conduzido pelo Fabiano, que é o meu auxiliar, pra chegar 8 horas e nós, pau. Eles trabalham demais. É por isso que esses caras jogam num nível alto. Por isso que o Danilo Fernandes jogou onde jogou, conquistou o que conquistou. O Vanderlei jogou onde jogou, conquistou o que conquistou. Porque não é só a idade. Não é só a experiência. É a experiência somado àquilo que você a motivação que você tem para fazer o que você faz. Motivação é uma porta que se abre de dentro, né? Então, assim, você acompanhando o dia a dia deles, essa colocação fica fácil de interpretar porque os bons são bons e porque os que têm potencial de ser bons não são tão bons. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Giovanetti para você, Douglas. O Simão teve algumas falhas, né, Sim. no início da temporada. E ele pergunta aqui o que aconteceu, né, com o Simão nesses pequenos deslizes aí que ele teve em alguns jogos. A gente teve, em algum momento ou outro, uma situação que expôs o Simão de alguma forma, expôs a nossa defesa em alguma forma, especialmente em bolas paradas, né? Pelo que eu me recordo. Isso a gente não pode negar, né? Mas eu costumo sempre pensar muito assim, ó. Quando o goleiro tá muito, muito bem, não é só culpa do treino ou do goleiro. É culpa de tudo aquilo que tá ajudando a ele ir muito, muito bem, né? Quando ele tá indo não tão bem, da mesma forma, né? Não tem como individualizar a culpa no Simão, individualizar a culpa na linha defensiva. O que a gente pode fazer é sempre tentar fazer com que ele interprete aquela situação que foi questionável de uma forma que gere um aprendizado, né? Então isso para mim é desenvolvimento, né? Porque claro que a gente não quer que o cara erre, né? Mas se isso aparecer quanto mais vezes no treino, ótimo, né? O treino ele é feito para que os erros apareçam e sejam corrigidos. Às vezes aparece nos jogos. E isso é incontrolável, porque o ambiente é extremamente volátil, ele muda uma fração de segundo. Você tá bem, o goleiro tá bem. Daqui a pouco acontece um lance que alguém pode julgar que foi uma falha, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Nós somos profissionais de futebol, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber interpretar o que estão falando. E uma coisa que eu digo assim também, nem muito feliz na vitória, nem muito tá bem, e também não ficar procurando mensagem no Instagram onde a gente tá mal. A gente tem que ser profissionais, né? E lidar com o erro de uma forma natural e corrigi-lo. Tem uns que têm mais facilidade de assimilar psicologicamente e outros não, como todo mundo, né? Como todo mundo. Eu vou fazer duas em uma, porque uma é muito curtinha. Muito curtinha. Existe. Eu vou pegar 1,80 m como uma altura mínima para nós começarmos. Embora o termo mínimo, mas enfim, vou pegar 1,80 m e vou a 2,2, 2,3, que tem goleiros do Brasil Sim. com essa altura, sem dúvida nenhuma. Existe uma altura ideal, uma média, ou isso nada a ver, professor? Isso tem, se a gente for analisar do ponto de vista do valor de mercado, a gente tem estatísticas de qual tem mais valor, quais são os mais buscados pela condição física, pela condição técnica, pela condição tática. Tudo isso se tem. Eu não posso dizer assim, é 1,50 é o valor é o maior valor de mercado. Eu não posso dizer isso. Mas se a gente for analisar os goleiros que são vendidos para fora, que os clubes ganham dinheiro, seja no cenário do Brasil, seja no cenário exterior, a gente já consegue tirar um padrão de quem tem mais valor, né? Hoje em dia, no meu ponto de vista, a gente não pode fechar a altura. Porque talvez, se a gente fechasse pela altura, talvez o Cacilhas não teria jogado o que tivesse jogado. dúvida. Graças a Deus ele é espanhol. Porque talvez no Brasil ele não teria aparecido com a idade que apareceu e nem conquistado o que conquistou, do mesmo modo Navas. Do mesmo modo o Ochoa, que jogou três Copas do Mundo, né? Então fechar essa altura é muito... Nem falar do mexicano, né? Exatamente. Exatamente. Do Jorge Campos. Então, como a gente pode fechar isso? A gente tem que suprir necessidades o jogo é um ambiente extremamente caótico e quem tem a melhor capacidade de solucionar problema vai ter valor, né? Vai ter valor de mercado, vai ser bem visto, né? Então dizer que 1,80 é ruim, 2,2 é bom, fica distante. Mas coisa... no Brasil, realmente a média de altura é muito alta por goleiro que está jogando a Série B e a Série A e a Série C. Então a gente tem que ter isso em vista. Botar um goleiro de 1,80, para ele é mais difícil aparecer nesse cenário, porque, todo mundo tem 1,90 e você vai colocar um goleiro de 1,80.
E às vezes esse cara de 1,80 vai ter que percorrer um caminho mais duro para provar que ele pode estar ali, né? Porque isso é cultural. Quando o Danilo jogou aqui, o falecido Danilo, Uhum. que para mim, opinião minha, era que eu tenha visto pessoalmente, a melhor reposição de bola que eu vi na minha vida. Ele é um excelente goleiro. Não, Foi um excelente goleiro. Aquilo era a perfeição. Quando eu fui cobrir um Operário Nacional de Rolândia, o aquecimento dele com o treinador de goleiros deles, eu fiquei pasmo de ver aonde o treinador de goleiros botava a bola e aonde ele botava a bola no aquecimento. Uma coisa impressionante, a perfeição. Ele chegava a ficar quase numa horizontal para poder fazer. Então aquilo para mim é perfeição. E era um goleiro baixo. E chegou onde chegou. Há quem diga que o Corinthians não o contratou por causa da altura. Por isso que eu fiz essa pergunta. Esses padrões. Esses padrões. Pois é. E complementando uma coisa muito curta. A gente ouve muito, eu não gosto disso, mas e não concordo também, mas de repente existe. A gente ouve muito dizer assim, o tal goleiro, ele é pegador de pênaltis. Professor, a gente sabe que é o treinamento, é a lateralidade, a velocidade, o tempo de reação, enfim, em relação à distância. Hoje mudou muito, eu tenho até um trabalho aqui, casualmente não trouxe por isso, mas tenho um trabalho aqui da regra, com 2 pés na linha era um tempo, agora com 1 pé só na linha mudou o tempo, aumentou a velocidade e a possibilidade de uma defesa. Existe o pegador de pênaltis ou existe aquele que tem os reflexos, vamos chamar assim, mais em dia? Ou até o estudo do batedor? Tem muito. O que eu parto do princípio é que tem muito o estudo do batedor. Muito, 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 muito. E vou dizer de novo, muito, muito, muito mesmo. Uhum. A gente tem hoje um departamento de análise de desempenho no clube que fornece uma ferramenta de análise que ela é extremamente completa e ela é a mesma ferramenta de análise que todos os clubes da Série A utilizam e grande parte dos clubes do mundo utilizam. Então é uma ferramenta de altíssimo desempenho que traz dados pra gente de quase todos os jogadores do mundo ali. E se a gente puder estudar o jogador em determinado critério, a gente vai fazer isso. A gente faz isso em todos os jogos. Uhum. Em todos os jogos a gente tem essa... Na verdade, todo treinador de goleiro tem esse capricho. Seria uma coisa que a gente precisa esconder. Todo treinador de goleiro tem esse capricho. Porque a gente quer que naquele momento, que é a penalidade máxima do jogo, a gente consiga reverter para uma situação que seja favorável pra gente. Né? Tem aquele goleiro que consegue ter melhor capacidade de leitura, de conseguir antecipar o que o cara vai fazer, de conseguir jogar com o batedor. Eu vou induzir ele a fazer uma coisa, quando ele for bater eu vou tentar fazer outra. Uhum. Existe muito isso. E talvez isso caracterize, que seja uma característica de alguém que se torne um pegador de pênalti. Mas isso nunca anda sozinho. Sempre anda atrelado de um estudo de pênalti. Por exemplo, no Atlético Paranaense tive a oportunidade de trabalhar com treinadores de goleiros que trabalhavam diretamente com o Santos. O Santos, para mim, que é considerado um pegador de pênalti. Né? O Santos tem muito, muito mérito nisso. Muito mérito nisso. Mas também o treinador de goleiro lá, o Felipe Faria, o Marcelo Grimaldi, junto com o setor de análise de desempenho, tem outra grande parcela, que acaba ficando um pouco oculta. Por isso que quando o goleiro pega um pênalti, cara, é uma felicidade enorme para nós também, que não sofremos o gol, mas para nós, treinador de goleiro, é ainda mais especial. Porque a gente sente o valor daquele estudo que você fez a semana inteira, olhou um monte de jogos, olhou um monte de batidas. Cara, daqui a pouco não acontece o pênalti. Ótimo. Mas se acontece, fica na expectativa. Cara, a gente fica no banco assim, cara, ele vai pegar. Ele vai pegar certo. Esse aí a gente viu. Ele vai pegar, vai pegar. E pega, cara. Isso aí não tem explicação, sabe? Então existe o pegador que tem características que se assemelham. Mas existe muito o estudo também. Fechou. Não, e o goleiro é uma posição diferente, né? É uma Muito profissão diferente. à parte, né? Muito à parte. Até contei, acho que já contei essa história pro Dudu uma vez, que jogava num clube, perguntei pro goleiro, tinha 2 toques, né? Geralmente o goleiro ia de centroavante, ou os goleiros, né, gostavam de jogar no ataque. Eu perguntei pra ele, por que todo goleiro gosta de jogar de atacante? Ele falou, eu não sei, eu era atacante, sonhava em ser goleiro. Aí ele me quebrou na resposta. Mas é uma posição diferente. Tu falou de algumas referências, né? Trabalhou alguns preparadores de goleiros. Isso. E ontem até a gente estava assistindo um vídeo que viralizou do Azul, né? Que é o preparador de goleiros do Santos, né? E tem mais alguma referência, assim, como preparador de goleiro que tu tens? Tirando esse que tu trabalhou, né? A minha referência como preparador de goleiro, isso eu não escondo de ninguém, é um amigo meu que eu tenho, Leonardo Martins. Sempre teve muito aberto a me ajudar. Sempre colocou muita disposição para me ajudar. Quando eu comecei a trabalhar como treinador de goleiro, também o Marcelo Carpes, né? É uma grande referência para mim, que hoje está no Corinthians.
e o Daniel Crisel. Essas são as minhas referências como treinador de goleiro, né? Porque, né, se eu conseguir ter as características que ele tem positivas, aquilo que me chama a atenção, aquilo que, cara, quando eu vejo eles, eles trabalhando, que me brilha os olhos, se eu conseguir trazer isso pro meu contexto, essas são as minhas. Eu vou me sentir muito feliz e eu vou me sentir realizado. Não preciso ser igual a eles, mas dentro das minhas características conseguir trazer o de importante. Essas são as 3 referências: Leonardo Martins, Marcelo Carpes e Daniel Crisel. Professor. Bacana. Vamos aliviar um pouco. Toda confusão num time de futebol começa mesmo atrás do gol? Toda o quê? Perdão, desculpa, não consegui. Confusão, revolução, boicote, greve, é atrás do gol, porque o poder ali é enorme. O jogador. A fama é essa, professor. Isso é para quebrar um pouquinho. Não estou falando do Operário, não, gente. Ali não tem crise. O jogador de futebol, ele, especialmente a categoria profissional, eu vejo que ele se percebe com uma autonomia que muitas vezes ele tem e muitas vezes ele não tem, né? E isso é um cenário que ele é cultural, especialmente no Brasil, no meu ponto de vista. Eu, honestamente, desde quando eu cheguei no Operário, eu nunca vivenciei... Não, mas é que não tem mesmo. Nunca vivenciei algo nessa direção, mas a gente sabe que, como existe também em vários setores, em qualquer segmento tem. Pô, eu sou dono de uma academia, por exemplo. Pô, na minha academia, eu contratei 2, 3 pessoas que não estão se adequando à metodologia que eu estou implementando na academia. Vai ter uma situação que alguém vai ter que solucionar, né? Então, assim como acontece nas academias, como acontece nas empresas metalúrgicas, como acontece em qualquer ramo, acontece também no futebol e pode se originar dessa forma. O que vale a pena a gente deixar claro na gestão do trabalho é: você tem autonomia para fazer até aqui. Daqui para cá você não tem autonomia para fazer. Só que se a gente der brecha em qualquer segmento, seja não só futebol, qualquer segmento, a gente der brecha para que aconteça algo que transcenda o limite que você deixou e você permitir, você cede um espaço que você vai acabar perdendo do seu, né? 19h52, 19h52, professor Matson, sempre participa com a gente, Sempre, professor? um abraço para ele. Mandou um áudio para você aqui, professor, pra gente debater aqui. Vamos ouvir daqui a pouquinho o áudio do professor Matson. Vamos lá. Oi, Dudu, boa noite, professor Madison. Para ajudar na reflexão aí de vocês aí, coloca aí na mesa aí pro professor Jorge Nunes debater, porque ele foi goleiro também de salão e tudo mais. E para o professor aí que é analista de goleiro e tudo mais, que a função do goleiro hoje, dos 20 anos para cá no futebol, mudou. Por quê? Se faz necessário o goleiro saber jogar com os pés e com os braços. Logo, na primeira linha e na segunda linha, hoje, a função do goleiro é primordial e importantíssima na estrutura e na organização do passe. Forte abraço, Dudu. Boa noite. Professor, fica à vontade. A gente até já falou sobre esse assunto aqui. É uma pergunta que ela é sempre interessante tocar e a gente, quando puder ter a oportunidade de responder sempre, a gente deve responder. Porque a evolução do futebol passa, de fato, pelo goleiro. Pelo goleiro. Não só na fase ofensiva, na fase defensiva também, né? Como ele falou. E o saber jogar com os pés, se a gente diz, o goleiro precisa saber jogar com os pés. Cara, o goleiro precisa saber jogar futebol. Jogar futebol o goleiro precisa saber. Defender é uma parte disso. Então o goleiro talvez seja uma função que mais abranja movimentos, movimento humano, movimento de jogo esportivo, né? Porque ele tem que ter intervenções, como o volante também tem que ter. Volta e meia ele vai receber um passe, vai ter que dominar a bola, já girando o corpo, já achar um passe que não é habitual que aconteça do goleiro. Professor, mas não está achando que está ficando uma coisa meio esquisita? Existem treinadores, eu posso até citar, vou citar, por exemplo, o Jorge Sampaoli, que foi treinador se eu não estou enganado, do Vanderlei no Santos. Foi treinador do Vanderlei. Esse treinador, ele era categórico, ele chegou a contratar goleiros porque os que ele tinha não sabiam jogar com o pé. Não é uma coisa assim um pouco exagerada, né? O goleiro tem que saber sair jogando, o passo mais curto, quem sabe um aluno, bater tiro de meta é fácil, tá sumindo o tiro de meta, né? Tá desaparecendo, a gente entende isso. Mas não é um pouco de exagero de determinados treinadores querer que todos saibam fazer? Por exemplo, o Marcão, o ex-Palmeiras, campeão do mundo, parece que com o Jorge Sampaoli não jogaria, que era horrível com o pé. Talvez não jogaria. Ele falasse, não é um certo exagero também nisso? Ok, participar do futebol, eu também concordo. Agora, também exigir, vou contratar esse, né, porque aquele não sabe, é uma coisa meio complicada, eu acho um certo exagero. Vai depender muito da complexidade do jogo que se quer aplicar, né, na construção ofensiva.
Eu penso a construção ofensiva em 3 momentos, tá? A primeira fase de construção, que é aquela que envolve ali goleiro, zagueiro, laterais, os volantes. A segunda fase de construção, que envolve os volantes, os meias, já os beirados baixando. E o último terço, onde são as finalizações das jogadas, né? Dependendo de como você constrói, a complexidade de você constrói essa primeira fase de construção, você precisa de alguém que consiga solucionar o problema de uma maneira ainda mais rápida. Todos vão solucionar, só que alguns vão solucionar de uma maneira que precisa um pouco mais de tempo de desenvolvimento, né? Em alguns contextos, como é o do calendário de futebol brasileiro, às vezes tu não tem o tempo para desenvolver isso. E esse é um problema. E assim como a gente busca, eu preciso de um cara de lado que tem uma característica de atacar mais o espaço, ele precisa ser mais rápido. O clube talvez contrate isso se o treinador julgar que seja importante. Uhum. Eu preciso de um zagueiro que saiba jogar um pouquinho melhor ali, porque eu vou usar o zagueiro para construir o jogo. Talvez o clube vá atrás de alguém que faça isso. E com o goleiro tá acontecendo isso também, né? Porque como a gente abre um pouco o leque do goleiro ter que defender, primariamente ter que defender, ele tem que ser bom em defender. O resto é valor dele, é ativo dele. Pô, eu sei defender bem pra caramba. Você defende tanto quanto o Neso. Só que você saio jogando faz um pouco isso melhor, também e tem um jogo melhor, Aham. né? Talvez se o treinador julgou que naquele momento precisava ter trazido outro goleiro, naturalmente foi pela complexidade do contexto que ele estava criando e pelo pouco tempo de trabalho. Porque se ele tivesse mais tempo de trabalho, sem dúvida ele não teria contratado. Porque ele teria visto, não, pô, ele conseguiu desenvolver bem, ele vai suprir necessidade, não precisa contratar. Só que o futebol brasileiro não permite que a gente tenha esse tipo de... Às vezes não dá tempo de nós arriscar isso, né? Por exemplo, no Operário. No Operário a gente teve 2 semanas e a terceira já foi a pré-competitiva. Já tinha jogo no domingo, fim de semana, né? Então, o quão é difícil a gente lidar com o treino, com o processo de ensino e aprendizagem, buscando a aquisição de alguma coisa, né? Você precisa de tempo. Especialmente do goleiro, que é uma coisa que não é tão habitual que passe. Às vezes, a complexidade do jogo vai trazer isso, né? 19h57 agora. Neso, nos últimos jogos a gente percebeu que Thiago Braga e Simão revezando Exato. no banco de reservas, acho que 2 jogos para cada um. Daqui a alguns jogos, 5, né, professor? Sim. 5 jogos é o confronto contra o Vasco. E por força contratual, o Vanderlei não pode atuar contra o Vasco. Correto. Você já tem em mente, você e a sua comissão técnica já tem em mente de quem vai jogar, se Simão ou Thiago Braga? Na verdade, tá sendo uma discussão bastante... uma discussão no bom sentido, né? Bastante intensa em relação a isso, porque no meio do Thiago Braga e do Simão, que vem revezando há mais tempo, o Guilherme vem tendo um desempenho muito, muito positivo no trabalho, né? Então, é importante tocar no nome do Guilherme, porque ele tem boas chances também de participar desse jogo. Ele pode ser o goleiro que vai jogar contra o Vasco também, né? Então, tá sendo muito difícil colocar... Pô, eu acho que vai ser o Thiago. Uhum. Eu acho que vai ser o Simão. Porque chega naquele momento, vai ficar complicado. Na semana do jogo, a gente vai ter mais clareza. Mas eu gostaria de deixar muito claro que o Guilherme também tem boas possibilidades de jogar Os o 3 jogo. estão dentro Os 3 das possibilidades, né? muito dentro das possibilidades de jogar. E os Até 3 porque vão falta- suprir essa até- necessidade. É porque tem um tempo enorme ainda, né, pra frente. Exatamente. E eu espero que eles continuem tendo a manutenção Sem dessa dúvida. performance. É. Última tua, Peixoto. Ontem teve uma matéria do Miguel Ángel Ramírez, né, atrelando o sucesso dele no Del Valle Sim, ao clube, na verdade, ao modelo, que era um modelo de jogo do clube, né? exato. E tu falou que tá implementando isso de uma maneira com os goleiros aqui, né? Com os profissionais e com os goleiros. Sim. Tu acha que esse é um caminho natural para outros clubes estarem fazendo também nessa metodologia de trabalho, também com os goleiros, especialmente com os goleiros, né? Com certeza. Eu acho que o Operário, ele tá dando esse espaço para que nós, treinadores de goleiros de lá, desenvolva esse alinhamento metodológico, mas isso não pode ser só o treinamento de goleiro. Isso tem que ser todos os setores. E o Operário está fazendo isso. Está achando uma forma de estruturar isso. Porque antes de qualquer decisão, vem o processo. Né? Quando você for contratado pela minha empresa como goleiro, você vai entrar dentro de um processo que já existe. Não é o clube que vai se adequar a você. Não é 90 pessoas adequar a você. Você vai se adequar na cultura do clube. E o que nós estamos estabelecendo é uma cultura, né? Para estabelecer... cara, quando acontecer... Alguém vai entrar no departamento médico, cara, tem esse processo. E ninguém vai quebrar esse processo. Quando ele sair, vai passar por esse processo. Quando um atleta da base for chegar no clube, vai passar por esse processo. Sair também.
Ele chegou, ele passou no teste, ele vai ficar tanto período na situação de capacitação interna, porque isso é o processo. O processo que enraiza aquilo que o clube vai fazer e o que o clube vai ser, né? E não pode ser as pessoas... Quando eu sair, o clube vai continuar fazendo isso, porque a gente está capacitando internamente, né? Agora, se quando eu sair, e eu espero que não seja logo, eu espero ficar muito, muito tempo aqui, mas se eu sair em algum momento e o clube mudar tudo que a gente fez, aí há uma lacuna e a falha é minha, de não ter condicionado quem está trabalhando comigo a seguir esse alinhamento. Pontualmente 20 horas, estamos já no final do nosso programa. Eu queria muito te agradecer, né, pela presença aqui no nosso programa. Pena que não tem mais uma hora, né, professor? Não, Porque mas foi a gente ótimo, a gente ia até 9, 10 horas aqui, porque foi ótimo. teve muita pergunta aqui dos nossos ouvintes que infelizmente eu não consegui fazer para você, mas acho que você respondeu no decorrer, né, das suas respostas. Então eu quero te agradecer, desejar toda a sorte do mundo para você nesse restante de temporada ainda à frente dos goleiros aí do Operário Ferroviário. Só quem tem que agradecer, porque assim, abrir esse espaço para o treinador de goleiro, isso é muito importante pra gente, porque não é normal que o treinador de goleiro participe desse tipo de contexto, né? Então vocês abrindo essa porta, abre porta sem dúvida em mais lugares para os treinadores de goleiros e para nossa classe é muito positivo e eu fico muito agradecido e sempre à disposição. Professor. Agradecer, né? Agradecer, foi extremamente importante a tua fala, teus esclarecimentos, né? Parabéns pelo trabalho que está sendo feito lá, porque eu entendo que o Operário está muito, muito bem servido de goleiros. Não é qualquer time na Série B, vamos falar de Série B, que tem 4 goleiros com essa categoria, falando disso, e que o trabalho continue sendo bom, que dê sorte, que Deus proteja, que a contusão fique bem longe dali e que eles possam fazer um grande trabalho para a gente poder, o torcedor poder ter confiança. O Vanderlei não está fulano, e a gente sabe. Todos eles aí tiveram momentos extraordinários e o menino vai ter o seu também. O Simão não desaprendeu, o Simão é um cracaço, defendi, fui malhado, banquei, o Thiago também, e agora chega o Vanderlei. Então, parabéns a vocês, que Deus acompanhe, que dê certo e que vá pra frente, porque afinal de contas, viu, Dudu, eu não podia deixar de dizer isso. O goleiro vai ser sempre o mais bonito, o mais inteligente, o cara que tem o uniforme diferente, a atração. Goste ou não, zagueiro não, né? Zagueiro não. Defenda agora, Peixoto. Aí, Peixoto. Nada, valeu, Douglas. Um grande trabalho para todos na sexta-feira contra o Cruzeiro, um grande trabalho. É legal ver a tranquilidade também do Douglas em relação aos goleiros, né? Aquilo que a gente sempre falou dos 4 goleiros que o Operário tem hoje na equipe principal. Então, desejar um grande jogo que ganhe esses 3 pontos aí contra a equipe do Cruzeiro. Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Muito obrigado.